Olá pessoal, Vinícius, Portfólio Vinícius, com mais um videozinho no ar aqui, peço perdão. Estou aproveitando os últimos momentos de luminosidade aqui no clube, né? Agora está um pouco mais escuro, mas dá para poder ver minha imagem, com uma reflexão sobre a mini reforma trabalhista que passou batida no Congresso, na Câmara Federal essa semana, durante lá a votação, se ia ter voto impresso, se não ia ter voto impresso, do Distritão. Essa aí passou batida e mais uma vez nós temos ali, né, essa diminuição dos direitos trabalhistas que se intensifica ao longo dos anos, reformas que já começaram em 2017 durante o governo Temer e que se estende até hoje. É bom avaliar que enquanto a gente fala de governo Temer e governo Bolsonaro, nós temos um mesmo pessoal ali, digamos que agindo na Câmara Federal, como também até mesmo nos bastidores do poder, nos ministérios, partidos do Centrão que apoiavam Michel Temer, que também apoiavam Dilma, não sejamos aqui ingênuos, e também Lula, mas que agora, né, desde o governo Temer e agora com Bolsonaro, eles já estão, digamos, já assim muito próximos, né, de toda essa capivaras pulando aqui no Rio Jaguari, peço perdão, me distraí. E não edito os vídeos aqui, fica sempre o momento aqui de falha aqui, acaba acontecendo. Mas assim, voltando. Nós temos esses grupos, né, econômicos e também políticos já conseguindo colocar em prática, né, todos os seus princípios, né, com a forma como eles até desejam, né, de você diminuir direitos trabalhistas com a alegação que você tem uma mão de obra muito cara em função de FGTS, de INSS, de férias remuneradas, né, a questão que envolve demissão. Notem que tudo isso, né, eles agora se encontram, né, em campo aberto, mesmo que seja uma forma disfarçada ali, de pouquinho eles vão fazendo isso. E comentar aqui os detalhes que aparecem aqui. Nós temos uma modalidade de trabalho que foi criada sem direito de férias, 13º e FGTS, tá certo? Que é para menores aprendizes até 29 anos, jovens até 29 anos, nem aprendizes, até 29 anos, e também quem tem mais de 55 anos, ou seja, que está sem emprego durante um ano. Aí está aqui. Cria também outra modalidade de trabalho sem carteira assinada, que seria reequipe, sem direitos trabalhistas e beneficiários. O trabalhador recebe um Bolsa Vale Transporte. Cria o programa de incentivo ao primeiro emprego, que é o Priori, para jovens e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos, desempregados há mais de 12 meses. Empregado recebe um bônus no salário, mas seu FGTS é menor. Aí está aqui, reduz o pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing. Aumenta o limite de jornada de trabalho de mineiros, né? Mineiros que trabalham em Minas aqui. Restringe o acesso à justiça gratuita em geral, ou seja, restringe o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas em esfera trabalhista. Ou seja, fica mais difícil você conseguir alguém que o defenda, né, gratuitamente. Um defensor público, no caso aqui, ou um advogado, enfim. Proíbe juízes de anular pontos de acordo extrajudiciais firmados entre empresas e empregados. Aí você vê o seguinte, é justamente aquele momento que o empresário ele acaba ameaçando, né, o empregado para ele poder aceitar perder direitos com a alegação de, olha, se você não consegue emprego, tem alguém que queira, não é? Essa negociação entre patrão e empregado, ela é bem assim, quem que tem mais poder, né? Quem que tem mais poder? É claro que é o patrão. Aí aquela pessoa, assim, típica reclamação de classe média, mas sabia que a minha empregada doméstica, ela chega para mim e ela agora quer de um jeito e aceita assim assado, e eu tenho que ceder porque eu preciso da empregada? Olha, você está avaliando, né, no seu microcosmo, né? E você está até reclamando de não ter uma empregada doméstica, que é aquela profissão que no Brasil a classe média consegue ter, fruto de um regime escravista que acabou, mas assim, a desigualdade se manteve, e que o Brasil durante muito tempo, população, trabalhadores domésticos recebendo uma miséria, que nem tinham todos os direitos dos demais. Não é? Haja visto no Brasil aqueles apartamentos antigos, né, que a gente vê aqui, todos com quarto de empregada. Eu já vi até apartamento que relativamente pequeno, mas que tem quarto de empregado, porque existia justamente essa figura da doméstica que domina o emprego, às vezes nem tinha família, né? Vivia assim. Muitas empregadas domésticas, bom lembrar, elas eram até sem família mesmo, eram órfãos que acabaram indo morar com aquela família e com aquela família ficavam até morrer. Eu conheço casos assim, inclusive na minha família, de parentes assim, da geração da minha avó, assim, eu sei dessas histórias, certo?
Só que assim, você avaliar por isso, essa sua régua, fora também que bom que ela está conseguindo cobrar mais, né? Você vê que o Brasil, mesmo a duras penas, né? Mesmo nesse momento horroroso que nós vivemos, nós temos uma parcela da classe trabalhadora que está conseguindo exigir maiores direitos. Agora, no todo, cara, né? Balconista, de loja, os poucos operários que desistem que o Brasil vive essa sua desindustrialização, falo poucos em comparação com o que se tinha no passado, né? Não, são muitos ainda. Eles ficam na situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles acabam cedendo. Então nós temos o quê? Simplesmente essa pressão, né, do grande capital nesse governo. E detalhe, mesmo que, é bom lembrar que eles até, muitos deles são anti-Bolsonaro já até reconhecem que Bolsonaro é uma lástima, que Bolsonaro é bom que ele saia, que precisaria de um outro presidente, tentando ali formalizar um novo candidato, no que chamam de terceira via e tudo mais, só que eles, né, vamos supor assim, Bolsonaro perde a eleição e um novo governo, a direita acaba subindo, vamos falar assim, não estou avaliando aqui se isso é possível ou não, essa agenda econômica do governo Bolsonaro vai ser a mesma. Ele está cumprindo a mesma agenda do Michel Temer. E muita coisa, muita coisa. E é mais uma. E esses momentos assim que as pessoas falam que é cortina de fumaça, que de repente o Bolsonaro fala uma bobagem, ou tenta votar um projeto polêmico como esse aí do voto impresso, e em paralelo vai passando esses aí que o grande capital deseja, né? As empresas, o agronegócio, ou seja, os que têm, aqueles que têm, e a gente fica sem perceber. Essa cortina de fumaça, muitos assim apontam como uma coisa proposital. Deixa o Bolsonaro vai falar uma besteira, todo mundo vai ouvir, aí enquanto fica repercutindo aquela bobagem que ele fala, aí vão aprovar as leis. Eu acho que isso pode acontecer até, pode ser uma coisa proposital ou até acidental, porque ele tem um comportamento também translocado e imprevisível até para ele, né? Por exemplo, aquela vez que ele ficou bravo lá em Guaratinguetá, tirou a máscara, ficou chegando no repórter, aquilo ali não foi uma coisa programada, ele realmente agiu daquela forma com espontaneidade e agressividade. É bom lembrar que essa PL ainda vai passar pelo Senado, creio eu que o Senado vai fazer algumas alterações, não que eu goste do Senado, mas assim, o Senado, ele é normal, né? Isso não é porque é específico desse governo, é normal que toda PL, ela às vezes chegue mais assim, mais radical, no sentido de radicalizar nas propostas, né? E comum que depois na outra Câmara, né, que é o Senado, que é a Câmara em que os estados da federação estão representados, que é o Senado, eles assim até mesmo reavaliem algumas coisas. Por exemplo, lembra que na reforma trabalhista era para poder tirar o FGTS, ou até a multa passar para 20%, não 40%, e que o 13º talvez saísse, o que mais? Tinha várias coisas. E na hora H não, na hora H a grande mudança, além de outras, foi a questão que envolvia a terceirização, né, de você agora poder contratar, você poder terceirizar sua mão de obra em áreas em áreas que também é afim, não só em áreas assim intermediárias, né, como por exemplo a limpeza já é terceirizada há muito tempo em várias empresas e agora não. Agora você tem PJ, tem cargo de chefia, né, muitos até, vários são. A pejotização já atingiu também até mesmo os profissionais bem remunerados, né? E esses até conseguem, né? Porque ganham bem, conseguem, né? Eles até conseguem economizar fazendo um plano de previdência privado, eles conseguem se virar. Eu conheço, inclusive, PJs que são muito mais ricos do que... Quer dizer, eu não sou rico, têm muito mais dinheiro do que eu, são ricos, né? Eu sou professor, eu ganho pouco. Mas ele tá lá, ele tem lá, ele sabe, ele tem sobra e ele investe lá em fundo de previdência ou em ações, sei lá. Agora o trabalhador, rapaz, né? O Uber, o 99, né? O motoqueiro, esses motoqueiros estão cada vez mais loucos, né? A gente fala assim, motoqueiro maluco que passa correndo do teu lado lá, com aquela entrega lá, mas assim, pensem aquela pessoa como vítima da sua própria, do seu próprio comportamento errado no trânsito, porque ele age daquele jeito, ele vai lá e corta e ultrapassa no corredor correndo, passa pela direita, for assinar, ultrapassa sinal vermelho, o que mais que ele faz? Anda pela calçada, porque o cara precisa receber, ele se arrisca, e arrisca a vida das pessoas assim, dessa forma. Ele é uma vítima também, mesmo ele sendo culpado do seu comportamento no trânsito, ele é uma vítima, porque ele está ali no desespero.
É isso que é o empreendedorismo, né? E olha, eu vejo que, né, é uma constante perda de direitos que a gente está vendo por aqui, né? Notem que, assim, a classe trabalhadora no Brasil teve muita coisa, melhor até no passado, né? Você vê ali o que foi a CLT nos anos 40, que não se estendia aos trabalhadores rurais, mas assim, no que se refere aos trabalhadores da cidade, um grande avanço, né? É bom lembrar que nesse período muita gente que vivia nas cidades melhorou muito, né, devido em função dos direitos adquiridos nisso, né? Eu vejo dessa forma. Muita gente ascendeu a classe média nesse momento, apesar do Brasil ter tido um crescimento da população, que a população nessa época ela triplicou praticamente no século XX, né? Triplicou ou quadriplicou? Quadriplicou. Se você pegar 1930, 1980, a população brasileira quadriplicou, né? E você teve uma população, e por mais que você tenha até uma população que tenha conquistado muitos direitos sociais em função da CLT, que é bom lembrar que a CLT não foi presentão de Getúlio Vargas, não. Ela também é fruto, né, da luta dos trabalhadores da República Velha, né, que fizeram greve, que apanharam, foram presos, foram mortos, é bom lembrar disso. Os estrangeiros que foram, os imigrantes que foram também deportados, né. Mas assim, é bom lembrar que essa população brasileira que se multiplica no século XX, e o êxodo rural, mesmo assim, você estende uma marginalização. Nem todos conseguem ascender socialmente, né? E tivemos um momento de respiro que foi, de fato, tivemos sim uma melhoria durante os anos 90, não vou aqui ser hipócrita de não falar isso, em função de uma estabilização da inflação, na época do Plano Real, era uma situação tão louca, aquela inflação dos anos 80, que quando você estabiliza a moeda, de fato você tem uma redução da desigualdade social, uma redução da miséria. Sim, o governo Fernando Henrique já é um governo de redução da miséria em função até mesmo de uma estabilidade da moeda. É um governo que tem defeitos, outros, né, que eu já falei bastante aqui, na questão da política econômica, assim. Era tão horrível que o ruim era bom, que o ruim é bom. Tá entendendo? Era tão horrível antes que quando ficou ruim, do horrível pro ruim, melhorou, né? E não podemos nos esquecer dos anos Lula, que aí sim você tem um momento assim muito importante de ascensão social da classe trabalhadora, né? Salário que aumenta muito o poder aquisitivo, né? Eu vejo as pessoas, inclusive humildes, que eu conheço faz tempo, né? Da minha cidade, né? Que melhoraram muito de vida durante o governo Lula, mesmo sem saber disso, que tem relação com o governo Lula. Porque aí é um outro porém, né? Que é a questão que envolve o quê? Que envolve uma população que ascendeu socialmente, aumentou seu poder aquisitivo, começaram a frequentar a faculdade, começaram a poder trocar de carro, a comprar um carro, começaram a conseguir comprar uma casa própria, e depois da crise, né, que se inicia nos anos Dilma, essa pessoa associa essa sua queda do seu poder aquisitivo, a crise, a Dilma, né? E não entende, por exemplo, que você tem uma continuidade do mesmo partido que foi responsável, vamos falar assim, do governo, que foi responsável, que é o mesmo partido da presidenta ali no caso, tá bom? É bom lembrar também que não foram anos perfeitos, Lula não foi um estadista perfeito, ninguém é perfeito, não foi o governo perfeito. Eu vejo assim que, nesse ponto eu concordo com o Pedro Sampaio Júnior, que fez uma live comigo, eu concordo que o grande problema foi justamente o fato de não conseguirem desenvolver nessa classe trabalhadora a consciência de classe, né, de que elas estavam ascendendo socialmente em função de uma mudança de governo, e as próprias falas do Lula, em muita coisa, nesse ponto eu concordo com outros pessoalistas, né? Ela é muito em função da questão de que o pobre começou a comer carne, o pobre começou a não sei o quê. Ótimo comer carne, mas percebam que ele sempre fala de um jeito, no sentido de que churrasquinho na laje, cervejinha, e muito assim na questão de bens de consumo, e nem tanto na questão do ProUni, do FIES, né, do próprio Bolsa Família, vamos falar assim, que de fato, né, foram programas muito mais substanciais, que deveriam ser muito mais mencionados, né, ao aumento do salário mínimo, do que ficar naquele discurso da picanha, de comer picanha. Eu sei que a gente não pode julgar o político pela sua retórica, porque ele é político e a retórica do político, ele faz comício, o político faz comício, né? Professor dá aula, eu sou professor, então eu não sei fazer comício. Eu já fui fazer comício, que me chamaram, mas assim, eu vou lá pegar o microfone, eu não sou assim articulado para isso.
né? Eu sei, a gente entende isso, mas eu, no papel de professor, né, eu sou obrigado a fazer essa crítica sim, certo? Precisaria, né, de uma fala destacando mais essas questões, né, dos direitos conquistados, nem tanto dos bens de consumo que você estava comprando, né, porque aí, né, reforça até aquele individualismo e essa classe trabalhadora que, infelizmente, grande parte dela enxerga esse momento de ascensão social nos anos Lula como um mérito somente dela, né, e associa isso também àquele individualismo torto que vulgarizado ainda mais pelas igrejas neopentecostais que vulgarizam isso, né? De que, sabe, você tem fé, Deus te ajuda e você vai ficar... Quando eu falo isso, eu faço aqui uma crítica à retórica, né? Uma crítica a esse discurso que é um tanto oco. Não é um discurso contra a fé em si, né? O que as pessoas professam. Aliás, assim, um outro problema que tem que lembrar aqui, a esquerda não pode também ficar com o discurso ridicularizando pessoas que são religiosas, não é por aí. Mas se apontar o seguinte, meu amigo, olha, né, você precisa lembrar que, né, houve todo uma série de reformas sociais que o favoreceram. Deixe o governo, né, que você aponta como um problema. E deixe o governo que você aponta até mesmo as fake news que envolvem guerra cultural, moralidade, questão de LGBT, você fica muito nessa tecla e esquece que o atual presidente, que faz um discurso moralista, naquilo que talvez lhe agrade mais, né, porque levanta pautas que a tua avó defendia, a tua avó defende, se ela estiver viva, mas assim, o que ele está fazendo por você? No sentido de, o teu salário, o arroz que você compra, o feijão que você compra, a carne que você compra, o óleo que você compra, e aí? A gasolina você coloca na sua moto, você comprou naquela época, é a mesma moto, e aí? Será que basta falar que você é a favor da família e você fica satisfeito e vai pagar esse valor na gasolina, esse valor no arroz, no feijão, é isso? Tem que pureza, tem que botar o dedo na ferida nisso. E falar assim, e é uma coisa que eu adoro fazer com pessoas assim, é justamente até mesmo, que aí já está no campo da retórica, né, estou aqui indo um pouco além, no campo da retórica, você pode até mesmo começar a citar o próprio Jesus Cristo, né, porque o Jesus Cristo, no sentido assim da retórica, não estou aqui avaliando, né, a teologia em si, né, e também o texto, né, mas na retórica, no embate, Jesus, de avaliar friamente, ele é um personagem bem de esquerda, né? Fazendo aqui uma brincadeira na informalidade do anacronismo, mas bem de esquerda. Por isso que certas personalidades religiosas não citam o evangelho, eles citam sempre aqueles textos, né, do Levítico, né, aqueles textos assim, salmos, né, os salmos ali, quase que militares da época das guerras ali contra filisteus e o caramba 4, que são textos assim, que até a tradição judaica entende como textos históricos, é bom lembrar disso, né? Os judeus entendem como textos históricos de uma época, né, que não é mais a mesma época. Eles fazem uma leitura ao pé da letra, né, e sempre assim, leituras que valorizam aquela coisa assim, eu tenho fé, eu estou salvo, e eu sou um escolhido, e sem assim altruísmo, né, sem muito altruísmo. Porque o evangelho, ele tem muito altruísmo, né, é muito pensar no outro, na justiça social, por isso que eles não citam Jesus, né. Jesus é esquisito para eles, tem que citar sempre leituras mais assim antiquadas até, certo? Até para qualquer teólogo cristão de qualidade ela é antiquada, ok? Bom, foi um pouco além aqui no bate-papo, agradeço quem me assistiu até aqui, quem não me conheceu, eu sou Vinícius, já está ficando escurinho aqui, a câmera até está boa, porque o contorno já está ficando mais escuro, que a câmera consegue me iluminar. Se inscreva aqui no canal quem não se inscreveu, ative notificações, que é o sininho, e até o próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.